Gálatas capítulo 2, quero convidar os irmãos então para nós lermos a partir do versículo 17, tá? Gálatas capítulo 2, a partir do verso 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: se porém, procurando ser justificados em Cristo, formos por isso tidos por pecadores, então Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor, pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Seguimos então, irmãos, dentro da temática em que nós paramos para pensar que Paulo escreve cartas, Paulo escreve instruções a igrejas como a nossa. Se os irmãos se recordarem, na semana passada eu falei exatamente assim. Nossa igreja é composta por pessoas, como também eram compostas as mesmas igrejas às quais Paulo enviou cartas, propondo instruções, modo de vida e exortações. Homens e mulheres que eram egoístas, homens e mulheres que eram egocêntricos, homens e mulheres que traziam em si o orgulho, ou seja, igrejas exatamente como a nossa. Paulo escreve aquelas igrejas da Galácia, propondo a eles que eles não deixassem a graça de Cristo e retornassem à observância da lei. Os judaizantes estavam propondo àqueles crentes convertidos em Cristo, bons servos do Senhor, homens e mulheres que haviam escutado a mensagem de salvação, o Evangelho de Cristo, que sabiam, porque Paulo havia trazido a eles o Evangelho da salvação, que a salvação era mediante a fé em Cristo Jesus, mas que agora estavam sendo, como o próprio Paulo diz, enfeitiçados. Quem vos enfeitiçou para vocês passarem ou voltarem à prática da lei? Pensamos, não é? Ou podemos pensar e avaliar, não, mas nós estamos bem distantes da lei. Pare para avaliar comigo que a lei não está restrita a guardas específicas de dias específicos, mas tudo aquilo que é incluído no plano de salvação tem por finalidade degenerar o evangelho proposto por Cristo. Evangelho de salvação por meio da graça. E graça é um favor que nós não merecíamos. Não fomos salvos porque nós somos bons. Cristo não morreu em nosso lugar porque somos nós pessoas perfeitas. Não. Cristo morreu exatamente por pecadores. Paulo segue, então, trazendo a proposta bem clara de avaliar e de tratar o que traz como foco a exortação àqueles crentes, para que eles estivessem, então, focados na graça salvadora de Cristo. No texto em que nós lemos, Paulo fala acerca, então, da justificação, não pela lei, mas justificação pela graça. Paulo trata acerca, então, de nós como pecadores, mas pecadores que seguem e servem a Cristo, com a proposta de serem transformados e moldados de acordo com o que Cristo nos traz. Somos nós, servos, que seguimos as orientações propostas por Cristo. Aquelas igrejas da Galácia eram igrejas como a nossa.
Temos o hábito de olhar e pensarmos, não, nós não cometeríamos os mesmos erros, nós não iríamos falhar, mas sim, nós erramos, falhamos. Estamos nós suscetíveis a erros como aqueles. Mas as instruções de Paulo são claras, são diretas e bem objetivas. Nós, como servos do Senhor, que queremos seguir as orientações do Senhor, precisamos estabelecer para a nossa vida um roteiro bem claro. Um roteiro proposto não pelas nossas próprias intenções. Muito interessante quando Gabriel falou aqui e leu e disse, não é? Olha, nós queremos mudar não para impressionar, nós queremos mudar para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da nossa vida. Essa é a grande proposta. Esse é o nosso grande foco. Quando seguirmos ou quando nós somos então levados a seguir práticas que ultrapassam, extrapolam a mensagem, o evangelho, a cruz de Cristo, nós corremos o risco de sermos soberbos. Faço porque eu sou bom. Quando na verdade nós não somos bons. E só somos alvos da graça de Cristo porque somos pecadores. Sãos não necessitam de médico. Retornando ao texto, eu quero focar no versículo 20, Paulo vai dizer assim, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Irmãos, parem para avaliar quais são as suas lutas, quais as lutas que você trava no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quais são as batalhas que você enfrenta? E não pense no trabalho secular, não pense no seu patrão, não pense na sua atividade profissional, mas pensem nas lutas travadas que distanciam você de viverem conforme a vontade do Senhor. Quais são as suas lutas? Posso falar para os irmãos que as minhas maiores lutas não são externas. Não. As minhas maiores lutas são internas. As batalhas travadas são comigo mesmo. Nos últimos anos eu tenho aprendido a receber fechado e ficar quieto, né? Você está dirigindo na estrada, né? E aí vem alguém, te fecha, e você faz o quê? Você reduz a velocidade, você afasta. Se precisar buzinar, você buzina para poder sinalizar que você está ali por perto. Não é externo. Se alguém pisa no meu pé, eu tiro o pé, não é? E se bobear, eu peço desculpa hoje em dia. Se alguém me olha atravessado, não é? E se eu tiver a oportunidade de sorrir, eu vou sorrir. A minha maior luta, irmãos, é comigo mesmo. As batalhas travadas são lá no meu íntimo. Porque Paulo diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Sabe a velha natureza? Sabe o velho homem que habita em nós e que fica lá adormecido? Aquele que nós achamos ou pensamos estar dominado, mas em alguns instantes, em alguns momentos da nossa caminhada, ele insiste em despertar, porque nos esquecemos, irmãos, de que devemos crucificar o velho homem, a velha natureza, diariamente. Devemos trazer sobre nós a convicção de que a salvação não é sobre esforço humano. Não é pelo que eu faço. Não. Ela parte da consciência clara de que eu preciso crucificar o velho homem lá com Cristo diariamente. Sabe o meu orgulho que habita o meu coração? E aí eu falo por mim. Por mim.
Sabe, o egoísmo e aquilo que a Yara falou mais cedo, cadê a Yara? Yara. Ah, é que você é pequena, Yara, eu não consegui ouvir. É que você está na frente de um gigante aí, né, irmão? O irmão Marcos é muito grande. Aí você está na frente do irmão Marcos. Isso, irmão. A Yara falou, não é? Somos nós egoístas. Somos nós egocêntricos. O que mais, Yara? Ciumentos. Prepotentes. Oh, falou de mim, Yara. Eu estava ali sentado, eu falei, meu Deus, a Yara está falando de mim. Somos nós, irmãos, tudo isso. E quem disser que não é mentiroso. Mentiroso. Porque somos. Cada um com as suas doses específicas. Cada um na sua quantidade específica. Mas somos nós, homens e mulheres, que são cotidianamente assediados pela natureza pecaminosa, pelo velho homem. Pelo velho homem. Nós temos a tendência de acharmos que pecador é aquele que faz tráfico de droga. É, Marguinho? Aquele que mata. O que engana, o que rouba. O que está, de repente, encarcerado. Mas, irmãos, nós somos pecadores, porque somos egoístas e trazemos em nós a natureza humana. Paulo escrevendo então aquelas igrejas como a nossa, deixa claro um roteiro que precisamos seguir, precisamos cotidianamente estarmos alertas e percebermos que a grande tarefa diária de todo aquele que adora, serve ao Senhor, é estar atento com a sua velha natureza, com o velho homem, e trazer na mente que a sua luta é por crucificar esse homem cotidianamente. Paulo não para por aí, mas ele continua e diz assim, na continuação do verso 20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, se eu tiro o velho homem, se eu luto contra a natureza pecaminosa, se eu luto contra essa natureza antiga que é egoísta, que é egocêntrica, que é ciumenta, que segue todos aqueles adjetivos que a Yara me ajudou mais cedo, esse espaço precisa ser agora então ocupado por Cristo. Porque se eu mato, mortifico esse homem diariamente, Cristo, então, ele precisa necessariamente passar a viver em mim. Já não sou eu quem vive, os interesses já não são mais os meus. Não. Lembra quando eu falei alguns instantes atrás, alguém vem e pisa no meu pé? Hoje em dia eu vou respirar, não é? E de repente vou pedir desculpa, porque eu coloquei o pé na frente. E a pessoa ali pisou no meu pé. Vou respirar para isso. Porque eu sou bom? Não, mas é porque eu espero que Cristo seja visto na minha vida. Na minha vida. É porque a proposta agora mudou, não é mais me impor, mas é deixar com que Cristo seja visto nos meus atos, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Para que Ele seja glorificado por minha vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os interesses já não são mais os meus, já não é mais a ideia, não é? Não pise nos meus calos. Não. A questão não é essa. Não é mais o orgulho de ceder um lugar ou espaço. Não é mais o egoísmo de querer ter tudo para si, ou os ciúmes, por achar que eu não fui tratado de maneira digna por alguém que eu considerava. Não. Porque agora, quem vive em mim é Cristo. Quem precisa ser visto em mim é Cristo. Quem precisa então ficar notório na minha vida é Cristo.
Desafiador, irmãos. Se você disser que é fácil, por favor, depois me procure para você me trazer algumas instruções, já que você é um ser iluminado, porque eu luto diariamente contra mim mesmo, na perspectiva de que Cristo seja visto em mim cada vez mais. E digo aos irmãos que para mim, em tom de confissão, não é fácil. Não é simples. Mas é uma tarefa árdua. Minuto após minuto. Instante após instante. A cada encontro, a cada conversa, a cada momento de, eu diria nem de confraternização, mas momento de onde se estabelece. Me ajuda, Isaac. Uma conexão, um momento de relação. Eu preciso respirar e lembrar. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não é fácil. Não é simples. Posso dizer para os irmãos que para nós não é natural. É algo que precisamos exercitar dia após dia. Lembrem-se, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O velho homem saiu. Cristo agora precisa ocupar o espaço na minha vida. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pare para pensar então qual a motivação. Tenho dito já há algumas semanas, ou melhor, há alguns anos, repetido nas últimas semanas, que nós não fazemos ou realizamos atos para sermos salvos, mas, por sermos salvos, realizamos atos que glorificam a Deus. Não imagine que você vai processar a sua salvação com boas ações, porque não vai. Não vai. Processar, então, a salvação por boas ações. Mas para pensar na motivação. O que motiva, então, você parar para pensar no que Paulo exorta a igreja, ou as igrejas da Galácia, dizendo a eles, não é? Olha, eu estou crucificado com Cristo. Observa o meu exemplo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que motiva então a vivermos dessa forma é sabermos que Cristo se entrega em nosso lugar, pagando um preço que era nosso. Nós não conseguiremos entender a extensão do preço pago por Cristo na cruz. Por mais que você esforce a sua mente, por mais que você imagine, por mais que se explique cientificamente, não é? E aí tem um filme, para falar a verdade, é um livro, tá? Mas que virou filme, e que nós vamos ver lá no Retiro. É isso, né, Nádia? Cadê a Nádia? A Nádia aqui? Acho que foi o Souza que indicou o filme, não foi, Souza? O filme chama Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. É o autor do livro. Tá? Eu li o livro alguns anos atrás. Muito bom. Só trazendo um spoiler para vocês, o Lee Strobel era um repórter cético, que vai buscar entender, não é? E busca aí profissionais da área da saúde, de diversas áreas, para entender a questão da morte de Cristo. Tudo que envolveu. Digo isso para chegarmos à conclusão de que mesmo buscando lá médicos, cientistas, que expliquem como que ele morreu, por que ele colocou água e depois sangue, por que nós não vamos entender a extensão da dor, do sofrimento, da angústia passada por Cristo na cruz em nosso lugar. Não dá para entender a extensão. Segundo lugar, irmãos, não dá para retribuir. Não, olha, vou fazer alguma coisa por... Já viu quando alguém faz algo por nós, não é? Nós nos sentimos compelidos a ajudar alguém que fez algo por nós. Ah, quando você precisar, eu vou te ajudar.
Você consegue ajudar Cristo? Consegue ajudar Cristo? Você consegue dar alguma coisa a Cristo? Do que Deus precisa? Deus precisa de ouro. Deus precisa de prata. Deus precisa de bronze, de... Interessante, né? Ele precisa da minha ajuda. Se o Senhor não voltar daqui a 50 anos, onde estarei eu? Hã? Pode ser honestos. Aonde, Isaac? Na Bahia, não, hein? Daqui a 50 anos, se o Senhor não voltar, muito provavelmente terei sido recolhido junto com os meus antepassados. Cadê quem falou? 98, né, irmã? Não sei, se ela fala isso para aquele até arrepia. Mas espero eu estar com o Senhor na glória. Mas o Senhor continuará sendo Deus. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Deus é Deus, apesar de você. Deus é Deus, apesar de mim. E o que eu faço, irmãos, como Paulo propõe, eu faço motivado pelo fato de saber que eu fui amado por Cristo. Cristo me amou. O Filho de Deus se entregou por mim, pagou o preço que era meu, levou sobre si a cruz que era minha, mas que eu não poderia levar, porque sou eu, egoísta, ciumento, egocêntrico, orgulhoso, prepotente. Já foi ciumento 2 vezes. Invejoso, orgulhoso de novo, soberbo, obrigado. Tudo isso eu. E o que eu faço? Sendo falho e pecador, eu entrego a minha vida a Ele. Eu então busco caminhar nessa direção, busco então essa nova vida, busco ser transformado por Ele dia após dia, busco então mortificar a natureza humana que eu trago em mim diariamente. Não porque Ele precise disso, mas porque eu não tenho mais prazer, satisfação. Não encontro mais espaço numa vida de pecado, porque o Senhor me resgatou. Sou então compelido a viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Não é o que eu faço, e a tônica da carta de Paulo, escrita à igreja da Galácia, ou às igrejas da região da Galácia, é exatamente essa. Vocês estão deixando a graça de Cristo para retomarem a prática da lei, achando que podem acrescentar algo ao plano de salvação proposto por Deus, que é perfeito. Faça uma avaliação íntima. Eu não posso, nem vou te julgar, nem admita ser julgado por ninguém. Porque nós iremos prestar contas ao Senhor. Aquele que nos conhece, que nos criou, que conhece todos os momentos da nossa vida, que conhece o intento do nosso coração, que sabe quais são as nossas reais intenções. E se não me falha a memória, a Nádia, acho que foi a Nádia que leu o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conheces os meus pensamentos. É a esse Deus que prestaríamos conta.
Se vivermos então como Paulo, relendo o verso 20, dessa forma, que possamos entender que a proposta é vivermos para a sua glória, para a sua honra e para a exaltação do seu nome. Estou crucificado com Cristo, o velho homem ficou para trás. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os interesses já não são mais meus, mas a pessoa de Cristo deve ser vista na minha vida, nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu modo de vida. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. O que me motiva não é imaginar que eu posso aqui ser melhor do que ninguém, mas o que me motiva é o fato de que Cristo morreu em meu lugar, e é pela fé que eu tenho nele que vivo assim. Não é por achar que posso fazer ou realizar algo, mas é porque Cristo morreu e se entregou no meu lugar, que deposito fé plena e total nele. E como eu tenho dito aos irmãos já ao longo de quase 7 anos, não é a fé de que tudo vai dar certo, não é a expectativa de que as coisas boas vão acontecer, mas é a fé baseada no aspecto salvífico. Deposito em Cristo a certeza e a convicção de que eu serei então levado para estar ao lado de Deus, quer daqui a 50 anos ou daqui a menos tempo, ou se ele retornar antes, mas o que importa é saber que a minha fé é depositada de forma plena, total e restrita em Cristo. Vivo eu pela fé no Filho de Deus que me amou. Vivamos nós pela fé no Filho de Deus que nos amou. Caminhemos então num mundo tenebroso pela fé no Filho de Deus que derramou sobre a cruz do Calvário o seu sangue para nos redimir. E que mais nada é necessário para que sejamos salvos. Senão, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Para concluirmos, quero ler o versículo 21 que nos diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Para fecharmos então, pensando e concluindo que não é pelos atos, não é pela lei, não é pela observância de nenhuma prática que somos salvos, mas pela morte de Cristo, Paulo deixa claro que se é a lei que salva, então Cristo morreu inutilmente. E a morte de Cristo não foi inútil. A morte de Cristo não foi acidental. A morte de Cristo seguiu o propósito do Pai. Para que hoje, reunidos aqui, pudéssemos gozar da comunhão, da proximidade, da oportunidade de cultuarmos e celebrarmos ao Senhor juntos, honrando, glorificando e exaltando a Ele. Engrandecermos ao Senhor e agradecermos a Ele, porque o Senhor tem nos dado, então, a oportunidade de sermos exortados, não por mim, mas sermos exortados pelo Senhor, a vivermos de acordo com a vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dirija, que sejamos então conduzidos como servos do Senhor, servos que buscam andar e viver sempre de acordo com a vontade e com a palavra do Senhor. Amém?